Olá, meus amigos, em o nome do Senhor Jesus, sejam abençoados. E eu louvo e agradeço a Deus sempre pela oportunidade que temos de chegar até você. Você que, em especial, precisa de ajuda. Você que está vivendo momentos de desespero, de aflição, de angústias. Deus, na pessoa do Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, já está aí junto com você. Já está aí. Você pode ter certeza disso. Assim como Ele está aqui comigo, Ele está aí com você. Talvez não esteja dentro de você, mas você pode ter certeza que Ele está do seu lado. Pronto para entrar em você, para penetrar dentro de você e fazer morada dentro de você. O que você precisa fazer? Você não precisa fazer nada além de se entregar, de se render. Sabe, a Bíblia fala que o Espírito Santo é como o vento que sopra. Você não sabe de onde vem nem para onde vai. Que assim são os que são conduzidos pelo Espírito Santo. E sabe de uma coisa? O Espírito de Deus está juntinho de você para dar fôlego o seu corpo, o seu ser, que tem sido enganado pelo coração. Você tem sido tentado por conta do seu coração. Não o diabo, não. O diabo fica só esperando a oportunidade para você cair nos braços dele. Mas é o seu coração que diz, vai, faz você sentir isso, faz você sentir aquilo. Desgraçado coração, é o coração humano. Mas, quando o Espírito de Deus nos dá o seu fôlego, primeira coisa que ele faz é remover o nosso coração velho e colocar um coração novo. É muito forte, mas depende de uma coisa. Depende da pessoa se entregar como uma folha caída de uma árvore. O vento sopra e ela vai para qualquer lugar. Ela não tem destino. Ela vai para onde o vento soprar. Assim, minha amiga, tem que ser você. Você tem que ser, meu amigo, como essa folhinha seca e deixar-se levar pelo Espírito, porque Ele sabe como conduzir você. É muito forte, né? Pois é assim que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela fica assim. Ela não projeta o futuro. O futuro dela está projetado pelo próprio Deus. Olha, eu quero ler alguns comentários aqui que vão ajudá-los. E o primeiro comentário é da amiga que diz assim: Bispo, eu sou ex-obreira. Eu saí da obra o ano passado porque fui enganada, etc, etc, etc. Esse jejum de Daniel está me fazendo muito bem. E até posso notar a diferença. E neste último sábado, aconteceu algo glorioso comigo. Logo pela manhã fui participar da reunião do jejum e passei mal com um encosto. E logo depois fui liberta pelo pastor. Ao meio-dia, participei com o senhor da programação. No restante do dia fiz o que tinha que ter sido feito. E à noite, quando cheguei em casa, meus familiares estavam prontos para sair. Daí eu aproveitei, porque eu iria ficar só com Deus.
participei novamente com o Senhor da programação às 23 horas. Me coloquei de joelhos em cima da cama, com o meu notebook bem juntinho a mim. E quando o Senhor perguntou, você quer o Senhor Jesus? Mas você quer mesmo? E eu respondi, eu quero. Veja só, tá vendo? Só depende da pessoa, ela se entregar, ser como uma folhinha seca. Foi daí, bispo, que enquanto o Senhor orava, eu me abri com Deus. Falei para Ele o que estava se passando comigo. Isso é importante, isso é demais importante. Você tirar o lixo todo que está dentro de si, fazer uma faxina geral dentro do coração. Eu falei tudo o que estava se passando comigo, porque o meu espírito estava triste e abatido. Não sabia mais o que fazer para poder mudar aquela situação que me encontrava. Uma hora estava bem, outra eu estava mal. Não estava triste pelos problemas que eu estava e estou vivenciando, porque só eu que sou da igreja, mas eu sei que um dia eu vou ver todos os meus familiares convertidos. Mas estava triste porque eu estava buscando a Deus e queria ser cheia dessa alegria e dessa paz que eu ouvia tanto o Senhor falar. E enquanto continuava a buscar, me via como uma perdida, porque nunca tinha nascido de Deus e também não tinha o seu Espírito. Me abri com Deus, falei para Ele que não queria ser crente, religiosa, não queria ter título, não queria ter posição. A única coisa que eu falava para Deus é que eu queria ser dele. Isso me dá alegria, minha filha, isso que enche a gente de alegria. A única coisa que eu queria era ser dele, ser nascida de suas entranhas. E o diabo vinha com aquelas malditas dúvidas na mente, dizendo que Deus não iria me ouvir e que eu seria enganada de novo. Só que nesse exato momento, bispo, o Espírito Santo de Deus, não é o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo, porque não existe Espírito Santo do diabo, só existe Espírito Santo que é, obviamente, o próprio Deus. Então, o Espírito Santo me fez lembrar de uma das passagens que o Senhor Jesus falou. Imediatamente eu falei, meu Deus, está escrito em tua palavra, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, ela resistiu àqueles pensamentos satânicos com essa palavra. Quer dizer, você foi muito sábio, usou a fé inteligente. Você não usou a emoção, a fé emotiva. Você não ficou de chororô. Você apelou para o que Jesus prometeu. Senhor, tu falaste isso. E eu falei, bispo, porque eu já estava cheia de tantas dúvidas e de saco cheio do diabo. Eu gostei dessa, saco cheio do diabo. E depois que falei isso, esses malditos pensamentos foram embora. E enquanto eu me abria com Deus, Ele falava comigo. Foi eu que te guardei esse tempo todo. Você é minha. Eu te escolhi, minha filha. E eu chorava, bispo. Mas chorava e ria ao mesmo tempo. Mas muito mesmo. Foi tão intensa que a alegria e paz que invadia o meu ser, que eu falava com Deus e Ele estava falando comigo e suas palavras me deixaram de uma forma tão tranquila e feliz, que até agora estou sentindo grande gozo na minha alma. Bispo, eu quero saber se, a minha dúvida é essa, se eu fui batizada com o Espírito Santo ou se eu nasci de novo. Minha amiga, tudo indica que aconteceu o que tinha que ter acontecido. Você nasceu de novo. Você nasceu. Você foi gerada pelo Espírito Santo. E olha, quando a gente é gerado pelo Espírito Santo, como é que uma mulher dá à luz um filho?
quando ela traz a criança ao mundo, a criança tem que chorar, não é? Essa é um sinal de vida, que a criança está viva. Então, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando ele faz a gente nascer de novo, então vem o choro e as lágrimas de alegria, que são um sinal evidente do novo nascimento. Parabéns para você, minha filha. Fico muito feliz que isso tenha acontecido na sua vida. Eu também tenho aqui a Tatiana, lá de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ela disse: bispo, quero relatar o que aconteceu comigo ontem na reunião dos filhos de Deus. Cheguei triste, já estava no jejum, mas parece que de nada adiantava. É isso mesmo. Se as pessoas derem atenção ao coração, o coração vai dizer: olha, não está adiantando nada o que você está fazendo. Aí, tá vendo? Você não foi batizado agora, você não foi batizado. E fica enchendo o saco, falando isso o tempo todo. Eu já estava no jejum, mas parece que de nada adiantava. Parece. Porque na realidade, o Espírito Santo já estava agindo. E na hora da busca, rasguei meu coração como nunca antes falei. Nunca antes. Falei tudo sem medo. Fui até atrevida ao ponto de dizer: se o Deus da Universal existisse ou existir, que se mostrasse na minha vida. Implorei misericórdia e que o Senhor Jesus não me deixasse voltar para o mundo jamais. Quando de repente, bispo, comecei um choro sem controle, uma alegria maravilhosa, não parava de sorrir. Agora entendo a sua alegria, bispo, depois que o Senhor termina a busca. É maravilhoso, só os da fé entendem. Meu marido, do meu lado, não entendeu nada, fez uma cara de espanto, mas eu não estava nem aí para ninguém naquele momento. Era eu e o meu Deus. Não tinha espaço para mais ninguém. Ao olhar no espelho, depois eu vi o brilho no meu rosto, que nunca tinha visto antes. Com certeza, o Senhor é o Senhor da minha vida, é o meu amado Jesus. Preciso falar de Jesus. Estou com isso dentro do peito e o que faço, bispo? Creio que seu galardão, bispo, é muito grande. Obrigado na fé. Minha filha, o meu galardão, eu não estou preocupado com ele. Honestamente, é uma promessa de Jesus, mas eu estou preocupado com a minha salvação. Se eu for o último da fila lá no céu, eu vou ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo, porque eu quero chegar lá. Então, parabéns para você, minha amiga, que lá de Rio Grande do Sul. A Vanessa também diz assim: boa noite a todos. Eu estava afastada do meu paizão e que pela sua grande misericórdia eu tive uma nova chance. Fui presenteada logo no meu retorno para os braços de Deus com o jejum de Daniel. E antes mesmo da minha volta, o Espírito Santo me fez enxergar que as coisas desse mundo são podres e insignificantes. E hoje tenho nojo desse mundo. E meu desejo de ganhar almas e falar que o nosso Deus tem algo tão esplêndido e maravilhoso que, se as pessoas pudessem enxergar, elas viriam correndo receber a maior dádiva que alguém pode receber, o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu resolvi ler esse comentário da Vanessa, porque ela diz assim: agora eu entendo que esse mundo é podre, as coisas desse mundo são podres e insignificantes, e eu tenho nojo dele. É verdade, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, a primeira coisa que ela sente mesmo, aí eu digo sente, verbo sentir, primeira coisa, porque ela tem um novo coração, então o coração dela sente de acordo com o coração de Deus, e a primeira coisa que ela sente é isso: nojo desse mundo. Nojo. E quando me converti, quando aconteceu esse novo nascimento, eu pedi: Jesus, me leve de uma vez, porque eu não quero me arriscar, viver o resto dos meus dias e perder a minha salvação. Eu preferi a morte do que perder
esse novo nascimento. É importante isso, é a coisa mais importante, porque o derramamento do Espírito Santo é para conservar aqueles que são de Deus, nascidos de Deus. A Poliana Ventura também diz: olá, bispo, tenho acompanhado suas mensagens todos os dias e posso dizer, que honra, que dia. Hoje não senti nada, eu apenas criei. E porque eu criei, eu sorri. E de sorrir eu chorei. E de sorrir e chorar, eu dancei. Muito bacana. É isso mesmo. Quando você dança nessa fé, nessa alegria, na realidade você dança com Jesus. Você dança com Ele. Realmente é muito lindo e maravilhoso. Isso já aconteceu comigo também. Graças a Deus. A Ana Paula de Carvalho, no Rio de Janeiro, ela diz: eu já vinha participando do jejum de Daniel e nada acontecia. Ano passado eu participei e saí da igreja no último dia do jejum, com a certeza de ter sido batizada. Mas quando cheguei em casa, veio os medos, porque eu tinha a síndrome do pânico, tomava calmante. E eu deixei-me levar por aquele sentimento desgraçado. E quando dei por mim, já estava tomando calmante de novo. Mas nesse jejum, está sendo diferente. Desde o primeiro dia, e quando o Senhor ontem ensinou o segredo sobre os medos, eu agarrei esse segredo com todas as minhas forças. Eu achava que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, não teria mais medos. Mas o Senhor falou que os medos vêm para todos. Basta saber como combatê-los. E eu aprendi. Olha só, bispo, 3 anos de igreja. E ontem veio a resposta para a minha vida. Bastou apenas uma palavra. Eu não falei que a palavra tem espírito? E quando a palavra é falada pelo Espírito, ela chega até a solução, traz a solução. Bastou apenas uma palavra para eu me libertar. Aleluia. Fui batizada com o Espírito Santo. Que dia, que alegria, que paz, que gozo, que maravilha. Quanto tempo não me sentia assim. E o melhor de tudo, quero passar essa experiência para todas as pessoas. Eu estou sedenta em resgatar almas das mãos do diabo. Obrigado, Jesus. Veja, Ana Paula, esse é outro sinal do batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, quando Jesus batiza com o Espírito Santo, a gente recebe um novo coração. Aliás, quando nós nascemos de novo, recebemos um novo coração. Mas o batismo com o Espírito Santo também faz um outro sinal. A gente tem paixão pelas almas. A gente tem desejo de querer ganhar todas as pessoas para Jesus. A gente fica chato, a gente fica enjoado, porque a gente quer falar de Jesus para todo mundo. A gente é uma criança que quer abrir o coração para todo mundo e falar, rasgar o verbo e falar de Jesus para todos. Isso é um fato, isso é uma realidade, isso tem que acontecer, porque é o Espírito de Deus que se move dentro de nós e faz-nos falar aquilo que está dentro do nosso peito, que é que Jesus fez e faz por você, minha amiga, meu amigo. Ele faz exatamente isso. Ele, imagine agora, preste atenção, imagine agora, o bandido raptou uma pessoa, um ente querido, e levou para um esconderijo. E depois telefona e disse: olha, eu estou com seu filho aqui, a sua filha, e eu quero um resgate de 1 milhão. Aí, o que acontece? Você fica desesperado, e você quer, obviamente, arranjar o dinheiro para resolver logo o problema, para dar o dinheiro e trazer de volta o seu ente querido. Jesus, minha amiga, meu amigo, fique sabendo disso.
Jesus pagou esse resgate por você. Não importa o que você fez, não importa o que você era, não importa o que é a sua vida. Por mais suja que esteja, por mais imunda que ela esteja, Jesus já pagou o resgate pela sua vida. Quer dizer, ele já comprou você. O diabo não tem direito sobre você. Ele tem que soltar. Aliás, ele tem que soltar, não. Ele já soltou você. Porque com Jesus o diabo não tem vez. Então, ele já soltou você. Jesus já lhe resgatou. Já lhe salvou. Aí você pergunta, mas ô bispo, então por que eu continuo nessa vida desgraçada? É simples. Você já foi solta, mas você não veio para os braços de Jesus. Você não veio para casa. Você está perambulando por aí, mas você já está solta. Você já está livre. Você entendeu o que eu estou falando? Você já foi liberta do cativeiro. Agora você está solta. Só que enquanto você não se lança, não se entrega, não se volta para o Senhor Jesus, então você vai continuar perdida e sofrendo. Entenderam? Bom, já que você entendeu, nós vamos buscar agora o Espírito Santo. E se você entendeu e quer o Senhor Jesus agora, nesse momento, fazer como essas pessoas fizeram, se entregaram, se rasgaram para o Senhor Jesus, disseram, ó Deus, se o Deus da Igreja Universal é verdadeiro, então eu quero ver a minha vida transformada. Faça um teste, faça esse teste. Você vai ver o que vai acontecer agora, porque o meu Senhor, o meu Senhor está junto de você, amiga e amigo. Ele está junto de você, não importa a sujeira que você se encontra, não importa se você está até fedendo, não importa. Ele está aí junto de si e quer entrar dentro de você. Muito legal. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar com essa bela faixa musical para em seguida entrarmos ou recebermos o Espírito Santo. Ó meu Senhor, querido e amado, como é bom a gente estar imbuído de uma certeza da Tua presença. Certeza. Assim como Tu estás aqui comigo, também estás com essa criaturinha que está orando comigo neste momento. São tantas pessoas. São jovens, são adultos, são crianças, são velhos, gente de todos os lugares, em todo o mundo. Todo mundo, meu Pai. Nós nos envolvemos nessa fé, nesse Espírito. O Espírito do Senhor. E não é que a gente tenha qualquer mérito, mas o que acontece é que o teu Espírito, o Espírito Santo mesmo, é quem nos dá a fé. Essa fé que está dentro de nós, essa certeza absoluta de que o Senhor existe, é o Espírito Santo que faz. Portanto,
Eu fico tão feliz, meu Pai, porque mesmo sendo míseros pecadores, ainda assim nós temos a tua atenção, e atenção total. Ó poderoso de Israel, em o nome do Senhor Jesus, faça acontecer agora, para que esta criatura venha experimentar também a alegria da tua presença. Faça acontecer agora esse derramar, esse inundar da tua presença. Porque a verdade, meu Pai, é que existem muitas religiões desse mundo, milhares de religiões, milhões e milhões de deuses neste mundo. E qual é o Deus verdadeiro? Qual é o Deus que realmente é Senhor dos céus e da terra? Então esse Deus Todo-Poderoso tem que se manifestar para que a gente possa então crer nele e glorificá-lo. Ó, meu Pai, eu estou falando isso. É claro que eu estou falando isso porque há muitas pessoas pensando assim, não é o meu pensamento, já que eu não preciso ver mais nada. Eu sei, estou bem certo em quem tenho crido. Mas existem muitas pessoas que agora, nesse instante, estão em meio a sentimentos de dúvida, de receio, de ansiedade, de preocupação, de medo. Mas o que pode impedi-lo de penetrar dentro dessa pessoa e fazê-la também crer como nós temos crido? Fazê-la ter a alegria, o gozo da tua presença, como nós temos dito. Viver nessa fé, nessa preciosidade, grandiosidade, nessa riqueza incalculável que é a tua presença. Só mesmo quando o Senhor desce e revela a tua grandeza. Então, meu Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus, o nome do teu Filho, desça sobre essa criatura. Desça sobre ela, quebrando as barreiras dos medos, das dúvidas, das preocupações, das ansiedades, quebrando qualquer barreira e fazendo dela agora mais um templo, morada da habitação do Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Receba, minha amiga, meu amigo, receba o Espírito de Deus, porque nada absolutamente pode barrá-lo para chegar até você. Só precisa você se entregar. Se você se entrega agora você recebe. Se você se abre, se você se rasga, se você se deixa levar por ele, ele te agarra nas mãos, ele faz de você uma nova criatura agora, e você passa a rir, chorar de rir, e você vai viver uma vida nova a partir de agora. Nunca mais você vai ser pobre e miserável. Nunca mais você vai ser triste, depressiva. Nunca mais você vai ter síndrome de qualquer coisa. Você é livre, como um pássaro, como uma pomba, porque o Espírito do Altíssimo envolve você e faz do seu corpo, do seu ser, uma nova criatura. Aleluia.
Oh, que maravilha! Meu Jesus, o meu lucro é este. A minha glória, Senhor, é ver o teu povo visitado pelo teu Espírito. E é essa a glória de cada um de nós, servos teus da Igreja Universal. Esse é a nossa riqueza. Então, meu Rei, Senhor e Deus, ser glorificado nessa vida, ser exaltado nessa pessoa, que através dela, o teu reino venha para os seus entes queridos, para os seus amigos, conhecidos, e ela seja, meu Deus, como a videira frutífera, seus frutos sejam viçosos, doces como mel, e o teu nome seja exaltado, glorificado e magnificado. Ó poderoso de Israel, nós te louvamos e te agradecemos, porque o teu perdão é real, é tão real, que o nosso peito sente a paz, a tua paz inunda o nosso ser, inunda o ser dessa criatura, porque garante o perdão. E então vem o gozo, a alegria, o prazer de se invocar o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que em o nome do Senhor Jesus vem sobre todos os que se entregam 100%. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Eis-me aqui, ó Senhor, tenho tanto pra contar. Glorifique a Deus aí onde você está. Faça do seu lugar um altar e glorifique-o de todo o seu coração. Fique à vontade, dance, chore, ria, enfim, faça o que você tem vontade de fazer agora, porque esse é o momento seu, esse é o seu dia de aniversário. Você nasceu agora, a partir de agora você é uma nova criatura. Fique com Deus, graças a Deus. Eis-me aqui. Espírito de Deus, me ajude a me expressar, pois minha alma anseia te encontrar. Ah, que dia, meu Senhor, ah, que dia, meu Salvador, ah, que dia, meu amor, quando enfim te encontrar, meu Salvador, finalmente conhecer o meu amor. Ah, que dia, meu Senhor, ah, que dia, meu Salvador, dia que encontrei o meu amor. Graças a Deus, minha amiga, meu amigo. É maravilhoso, não é verdade? Você que nasceu agora, você morreu para o mundo que vivia e nasceu para o mundo de Deus, o reino de Deus. Então agora você olha para esse mundo podre, nojento, esse mundo que não tem nada para oferecer para a gente. A sua riqueza está dentro de você e ninguém pode tomá-la. Jesus disse: a alegria que eu lhe der, ninguém poderá tirar. Essa alegria está dentro de você. Nós vamos ficando por aqui. Domingo nós teremos aquela concentração gloriosa, quando todos estaremos
consagrando os dizimistas, os primeiros frutos para o nosso Senhor Jesus Cristo, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Deus abençoe a todos e no dia 13 não se esqueça aquela revelação. Até lá. 얻습니다. 내가 케이크가 실증나면 내가 갈 수 있는 모든 곳을 찾아다니며 여자가 거절할 때마다 웃겠다고 말하러 왔기 때문에 그는 나를 일주일 내내 데리고 갔다. 부인하다. 이번에는 중요한 문제이므로 그녀가 도와줄 것이라고 확신합니다. 나는 파리처럼 자연스럽게 그의 집으로 날아가서 방으로 달려가서 말을 하고 문을 열고 다리에 머리를 묶고 자고 있던 돼지를 넣었다. 트엉이는 10시가 넘어서까지 바꿔줬는데 아직도 깨어나지 않더라고요. 내레이션 반대. 상황은 끝났습니다. 빌다. 이번에는 내 남자친구인 척 도와주세요. 당신이 아름답다면 우아하게 말하고 가끔 웃으십시오. 사랑에 대해 이야기하고 비웃는 것입니다. 그의 얼굴은 여전히 졸리고 졸렸지만 상황을 이해했다. 그래서 그것은 자신감에 대해 이야기합니다. 내가 실제로 그렇게 하면 그들은 때때로 당신이 세상에 있다고 생각하고 말하고 나서 전화로 가서 무언가를 누른 다음 확고한 목소리로 나에게 말합니다. 걱정하지 마세요. 언니, 내가 도와줄 테니 꼭 친구들에게 자랑하세요. 이 계좌번호는 이전되었습니다. 나는 몇 초 동안 깜짝 놀랐다. 결혼, 아무것도 할 줄 모르는 사람들, 빈을 서두르지만 그 본질을 이해하는 사람들. 너무 신나서 휴대폰을 꺼내서 몇 척이라고 신고했어요. 그는 단지 웃었고 다시 잠들 수 있도록 집에서 나가라고 말했습니다. 나 역시 그날 훨씬 더 확신에 찬 기분으로 떠났다. 리는 나에게 자기보다 먼저 와서 준비하고 스스로 가라고 했다. 운명의 날이 왔습니다. 물어보세요. 모두가 애인을 데리고 먹고 마시게 됩니다. 다행이다. 미니가 혼자 가는 모습을 보고 무척 기뻐했을 것 같다. 하지만 나는 그것이 곧 미소를 짓지 않을 것이라는 것을 압니다. 그러다가 린이 등장한 순간 그녀는 빨간 립스틱을 바르고 있었고 머리는 약간 웨이브가 있었고 머리는 세 가닥의 촘촘한 컬로 되어 있었다. 왜, 예전에는 어떻게 생겼는지 몰랐어요. 정확히는 그렇습니다. 내가 올라가서 동창회에 들어가자 테이블 전체의 시선,